Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Eu vim trazer a palavra de oferta hoje. Ela se encontra em Lucas 6:38. Então diz assim: dai e vos será dado, boa medida, pesada, sacudida e transbordante. Os homens darão do vosso regresso, porque com a medida que vocês medirão novamente vocês. Essa palavra aqui diz que nós somos abençoados de acordo com aquilo que nós abençoamos. Se a gente trazer para o contexto dos dízimos e ofertas. Os dízimos e ofertas, eles não são estipulados pela igreja, amém? Eles são um princípio que o Senhor colocou em nosso coração. Para você congregar numa casa, que eu digo uma casa do Pai, uma igreja, não vai ter imposto para você assim que você chegar, não, você tem que dizimar, você tem que ofertar. Mas isso vai ser criado no seu coração como um desejo, como um princípio e como honra ao Senhor. E uma pergunta que eu trago para vocês vocês estão honrando ao Senhor hoje com seu dízimo e oferta? Eu creio que aqui hoje tem uns visitantes. Eu não digo de vocês estar dizimando somente aqui, mas sim da casa que vocês congregam. Vocês têm honrado ao Senhor? Vocês têm se sacrificado em prol do bem do Senhor? O Senhor ele não precisa dos nossos dízimos e ofertas, mas com esse princípio no nosso coração, a gente se torna coparticipante do Senhor para as promessas que Deus tem e há de cumprir aqui na terra, para a expansão do nome e do reino dele, amém? Então, essa noite eu convido vocês a ofertarem e entregarem seus dízimos com alegria, porque em 2 Coríntios 9:7 diz que o Senhor ama quem dá com alegria. Podem ficar à vontade, trazer os dízimos e ofertas aqui. Os meninos vão estar tocando uma música lá para vocês poderem vir. Amém? Aleluia, aleluia. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar aqui pelos dízimos, pelas ofertas, pela generosidade, pelas primícias. Ah, Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. E nós não nos movemos, Pai, dizimando e ofertando, trazendo a primícias para receber algo do Senhor, mas nós ofertamos e entregamos a 10ª parte, entregamos as primícias de tudo aquilo que nós temos, Pai, porque o Senhor já liberou sobre nós todas as coisas. Não é com o objetivo de receber mais do Senhor, mas é com o objetivo de contribuir para a grandiosa obra que o Senhor está fazendo nessa terra. Nos dá uma certeza no coração de que nós estamos colocando tudo aquilo que o Senhor depositou nas nossas mãos, Pai, dentro de algo que tem um propósito eterno, Senhor. E nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, pedimos e já temos alcançado nessa terra em todas as áreas da nossa vida, seja espiritual, seja emocional e seja material. Que em nome de Jesus o nosso coração esteja alegre a cada momento que nós nos doamos para a Tua obra, Senhor. Seja fazendo um serviço para o Senhor, seja pregando o Teu Evangelho fora daqui, ou seja custeando, Pai, aquilo que o Senhor está construindo nessa terra. Nós sabemos que não somos donos de nada disso aqui, mas tudo isso aqui pertence ao Senhor. E se por algum motivo o Senhor nos soprar para algum outro lugar, em qualquer lugar que seja dessa terra, nós estaremos felizes, Senhor, em entregar toda essa estrutura na mão daquele que irá nos suceder. Em nome de Jesus, que o Senhor traga gratidão no nosso coração, que o Senhor traga paz no nosso coração em relação àquilo que estamos fazendo de acordo com a Tua obra, e que em nome de Jesus
o Senhor possa fazer sobrar no nosso celeiro, para que nós venhamos continuar abençoando aqueles que precisam. Posso ouvir um amém? Glória a Deus! Queria deixar os avisos aqui para vocês, antes da gente entrar na palavra. Primeiro aviso é que terça-feira tem oração aqui. E eu queria convocar a igreja para estar orando mais do que você já ora. Eu sei que você ora, eu sei que você intercede, eu sei que você lê a Bíblia na sua casa, mas é fundamental que a igreja ela esteja orando em conjunto, em unidade. Nós temos um propósito de alcançar essa cidade, de pregar o evangelho a toda a criatura. Então, é fundamental que nós estejamos orando juntos. Então, eu quero desafiar você na terça-feira, às 19h30, para estar aqui na igreja, orando, intercedendo, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele vai fazer ainda. Hoje é um cumprimento de mais um propósito daquilo que Deus estabeleceu sobre nossa casa. É um culto de louvor e adoração, onde Ele plantou isso no nosso coração há muitos anos atrás. E eu tenho certeza que Ele está chamando os amigos dEle para poder construir algo para louvor e glória do nome dEle. Então vamos construir isso, não só fisicamente aqui, mas na oração também, na intercessão. Amém? Então, terça-feira às 19h30 nós temos... terça tem o café. Nessa terça nós vamos ter o café. Por isso que ela está falando ali. Mas toda terça-feira nós estamos aqui orando, às 19h30. E o convite fica de pé ainda, para nós orarmos. E na quarta-feira nós temos GC de mulheres na minha casa. Nessa quarta vai ser um GC que vai ser unido, tanto o GC dos homens quanto das mulheres. O que foi, amor? Tudo certo? Então nós vamos ter o GC dos homens e das mulheres junto, lá em casa. Então você é convidado, você mulher, você homem, a estar junto lá. Nós vamos estar celebrando, compartilhando da palavra, falando daquilo que tem movido o nosso coração nesses dias. E nós temos avisos também excepcionais. Esse é o café com o pastor, esse que vos fala, na terça-feira, às 19h30. É toda a igreja que está convocada para fazer parte desse café. Então eu queria pedir você para tirar o seu celular aí, tire seu celular, e eu queria que você escaneasse esse QR Code aqui. Pode tirar, irmão, o seu celular aí. Não fica com medo, não. Porque é para toda a igreja. O que vai acontecer nesse café? Esse café nós vamos transmitir para a igreja, se caso você não saiba ainda, como começou tudo isso que está acontecendo aqui hoje. Desde lá de 2016, onde o Senhor começou a falar no nosso coração, quando a gente ainda morava no Espírito Santo, Deus começou a apontar um caminho para nós, mas ainda a gente não sabia que era para Pinhalzinho. Então Deus começou a tratar algo conosco que nós... Não vou falar não, na terça-feira, se você quiser ouvir mais detalhes, você tem. Mas nós vamos ouvir tudo, desde lá de 2016, onde o Senhor começou a falar, até os dias de hoje. Toda a transição que nós passamos, toda a mudança que a gente fez para cá, a nossa aliança com a Metanoia de Chapecó, a expansão que Deus colocou no coração dos pastores, e hoje nós caminhamos com a placa Igreja da Família, nós caminhamos hoje com aquilo que Deus começou a plantar desde lá de trás. Então, aponte o seu celular para cá. Esse QR Code vai te encaminhar para um grupo, que é o grupo da igreja, que é o grupo do café. Então, nós precisamos saber todas as pessoas que vão estar aqui, porque nós estamos preparando algo muito bom para você, com muita excelência, igual a gente sempre faz, na medida que nós podemos fazer. Então, vai ser um café muito bom, onde nós iremos aqui conversar um pouco sobre tudo que Deus está fazendo, e depois nós vamos tomar um café mesmo. Nós vamos comer e nós vamos beber e nós vamos se alegrar juntos, em comunhão. E não deixe de vir, você que já está aqui, você que já congrega com a gente, você que já caminha com a gente, você que faz parte desde o início dessa igreja. Nós somos peças fundamentais. Então, nós somos os remanescentes aqui dessa obra que Deus está fazendo, e eu tenho certeza que muitos outros virão através do seu convite, através da pregação do Evangelho, através do testemunho que você dá. Então, terça-feira, agora, você é convidado para estar aqui no Café com a Família de Cristo. Posso ouvir um amém?
Glória a Deus. E nós temos outro aviso importante para você que é casado. Nesse mês de fevereiro nós teríamos o jantar de casais, que nós não temos desde o ano passado. E agora no dia 14 de março, nós vamos ter o primeiro jantar de casais deste ano da igreja. Então, a gente tem esse QR Code aqui também. Você, esposa aí, que está chamando o seu marido para sair tem um tempo, e o bicho velho está com a mão fechada aí, não quer pagar uma janta. Escaneie aqui esse QR Code e faça a inscrição de vocês para a gente poder estar junto. É muito bom tudo que acontece lá. É algo grandioso, não é um passar de tempo à toa, é uma comunhão, leitura da palavra. Nós vamos ver sobre princípios do relacionamento. Nós vamos abordar sobre assuntos de casais. Sei que nós somos pais e as mães são mães, mas nós vamos abordar assuntos de casais, coisas de fazer o casal. E depois nós vamos ter uma janta também. Nós gostamos de comer, gente. Comer, se alegrar e ter comunhão. O Vini não gosta muito de comer as coisas. Só carne, né, Vini? Então, gente, você que é casal, não fique de fora. Toda a agenda da igreja não é algo que está no coração só da pastora, só no meu coração, é algo que nós estamos construindo juntos. Então é um momento de sentar em casal ali, de conversar, de fazer apontamentos sobre o que a Bíblia diz para que o marido deve fazer, para o que a esposa deve fazer. Eu sei que a gente já sabe muito sobre casamento, mas Deus ele sempre está disposto a nos ensinar algo. E eu estou aprendendo dia após dia como ser um marido melhor. E a minha esposa também tem aprendido a cada dia como ser uma esposa melhor. Então nós estamos dando essa oportunidade para você poder estar junto conosco nesse jantar de casais. Então pode escanear aí esse QR Code que você também vai para outro grupo. Sei que é um monte de grupo que você já tem. Você vai para outro grupo. E daí esse grupo ali vai ser o grupo também para a gente poder saber quais as pessoas que estão ali dispostas a ir nesse jantar, para a gente fazer uma reserva legal, para a gente não poder sair afoito e as coisas saírem de uma forma desorganizada. Nós temos 2 restaurantes aí muito bons em que as mulheres estão organizando aí, fazendo orçamento. Então vai ser algo muito bom e muito excelente para que o nome do Senhor seja glorificado e a esposa e o marido possam ter um tempo a sós depois também do jantar. Amém? Só um adendo aqui em relação ao GC que vai ser junto, os homens com as mulheres, vai ser na quinta-feira. Minha esposa me mandou uma mensagem aqui agora, mandou oi. Aí eu vi aqui que vai ser na quinta, tá bom? Então é isso aí, os avisos que a gente tem. E eu queria chamar aqui o pastorzão Vanderlei. Dia 28 também, nós temos um churrasco com os voluntários para a gente comer mais um pouquinho, carne agora. Então os voluntários, pode vir, pastor. Os voluntários ali, fiquem atentos ao grupo ali que a gente vai mandar as mensagens referente a esse jantar dos voluntários. Estenda suas mãos aqui para a gente abençoar o pastorzão. Já está nas mãos do Senhor, vamos só confirmar aquilo que Deus já está fazendo. Deus, para a honra e glória do Teu nome, nós estamos aqui nessa noite reunidos para receber uma semente do Senhor no nosso coração. A palavra do Senhor. A Tua palavra diz que o semeador, ele sai a semear, Senhor, e o Senhor é quem prepara o solo. Em nome de Jesus, que o Vanderlei seja esse semeador nessa noite, que semeia a boa palavra do Senhor no nosso coração e que nessa noite o nosso coração possa ser preparado, Senhor. Assim como a preparação da terra manual, o arado ali passa na terra, Senhor, fazendo aqueles sulcos na terra e removendo aquela terra dura para
deixar ela ter uma terra organizada e uma terra fofa, para que a semente possa ser plantada. Que o teu Espírito Santo nessa noite seja um arado no nosso coração. Que o coração duro nessa noite ele possa ser esmagado pelo Espírito Santo e que nós venhamos estar aptos, Senhor, a receber a palavra do Senhor, e que em nome de Jesus esse solo ele produza uma semente, Senhor, digna, Senhor, de arrependimento, digno da justiça do Senhor, e que os frutos eles possam ser olhados por todos aqueles que estão ao nosso redor, e que esses frutos apontem para o Senhor, em nome de Jesus. Abençoe o nosso pastor, que a vida dele, a experiência que ele já passou, todos os momentos que ele passou na tua presença, toda a palavra que o Senhor já cravou no coração dele, que nessa noite sirva para manifestar a tua glória nesse lugar e encontrar morada no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O que é o medo? O medo é uma emoção natural que todos os seres humanos vão enfrentar em algum momento de suas vidas. É uma resposta psicológica e também fisiológica a uma ameaça. Essa ameaça pode ser física ou imaginária. Isso é o medo. Nessa série nós vamos falar sobre o medo. Quais as dificuldades que o medo pode trazer na sua vida e na sua caminhada cristã. Nós veremos que, à luz da Bíblia, homens e mulheres de Deus venceram o medo, conquistaram o seu propósito diante do Senhor. Homens e mulheres que entenderam que o medo, ele é suscetível a todas as pessoas, mas o medo, ele não pode nos paralisar. E eles avançaram, depositando a sua fé em Cristo Jesus, em Deus, e conquistaram o seu propósito. Daniel, ele tinha todos os motivos para ter medo. Ele foi levado cativo da sua terra para uma terra onde ele não tinha domínio sobre nada e era tratado como um escravo. Porém, ele entendia que o Deus que ele servia era poderoso para permanecer com a cultura dentro do coração dele e, através da vida dele, estabelecer uma cultura naquele ambiente totalmente hostil. Daniel viveu os propósitos de Deus na vida dele e não deixou que o medo paralisasse. Eliseu foi chamado por Elias apenas com um gesto de receber uma capa sobre ti e essa capa retirada, e Elias seguir o seu caminho. Eliseu, entendendo o ato profético, ele queimou as carroças, ele matou os seus bois e ele seguiu ao Senhor e foi um homem poderoso na presença de Deus, manifestando o propósito do Senhor na vida dele. Esther foi uma jovem usada por Deus para livrar o seu povo diante de uma armadilha feita pelo inimigo. Deus está chamando mulheres virtuosas, mulheres que não têm medo da afronta do inimigo, mas permanecem firmes diante do propósito do Senhor, colocando o medo de lado, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, na sua casa, para que a sua família seja abençoada. João Batista é aquele em que preparou o caminho para que Jesus Cristo pudesse manifestar os sinais, as maravilhas e estabelecer a salvação através da sua entrega na cruz. João Batista poderia ter medo de várias situações, de estar no deserto, de ser afrontado, de estar em um ambiente hostil, mas ele não deixou que o medo tomasse um lugar no seu coração, e ele, com impetuosidade, com autoridade, pregou o evangelho, o arrependimento a todo aquele que precisa de arrependimento, e preparou um caminho para o Senhor, com ousadia e autoridade. Paulo teve um encontro com Jesus, teve o seu destino mudado através de encontrar com o seu Salvador. Paulo passou por várias adversidades, abandono de amigos, navegações que naufragaram, foi preso, foi perseguido, foi açoitado, mas em nenhum momento ele deixou que o seu medo te impedisse de manifestar o chamado que o Senhor tinha na vida dele, de fazer discípulos e estabelecer o reino do Senhor. Você está na série Vencendo o Medo. Graça e paz, boa noite. Boa noite, irmãos. Teve aquele churrasco bom lá na casa hoje, reforçado. Tiveram um dia de descanso, hoje era domingo, né? Creio que ninguém trabalhou aí, se teve alguém que trabalhou. Acredito que Deus te deu força para estar aqui, Deus te honrou. E é o melhor lugar de estar, é na presença do Senhor. É estar na casa de Deus. Amém? Irmãos, nós estamos passando por alguns dias em uma série, né, pastor? Vencendo o medo. Não sei se o Tiago colocou aqui, não está aqui, né, Tiago? Vai colocar aqui. Vencendo o medo. E, irmãos, como vencer o medo no dia após dia? Porque nós vivemos em um lugar ainda onde nós ainda temos medo em alguns momentos. Diferente daquilo que somos, diferente daquilo que vivemos, nós ainda em algum momento nós temos medo. Nós temos o medo de errar como esposo, como esposa. Nós temos medo de errar com os nossos filhos. Nós temos medo muitas vezes de errar no nosso trabalho, como profissional. Nós temos medo muitas vezes até mesmo de errar com um amigo.
de falar algo que ofenda, algo que seja errado, que não seja convivente aquilo que nós vivemos e aquilo que nós acreditamos. Só que como nós lidamos com isso? Ou como nós lidamos com esse medo que todos os dias eu acredito, como eu sinto, você também deve sentir em alguns momentos. Irmãos, eu tenho 20 anos de profissão, eu sou mecânico, e por 20 anos ainda, dependendo do serviço que eu vou fazer, ainda muitas vezes eu sinto medo. Essa semana mesmo eu estava montando um motor de um Audi, e eu gosto de fazer isso quando eu estou sozinho, porque senão as pessoas me distraem. E em todo momento, quando eu comecei a mexer naquele motor, pessoas chegavam. E em algum momento eu senti medo, me senti frustração com o medo de errar. E irmãos, um erro numa montagem de um motor pode atrapalhar em todo o funcionamento dele. Ou pode vir me dar um prejuízo muito maior do que aquilo que me deu rentabilidade. Então, todos os dias a gente tem medo. Só que como a gente podemos lidar com este medo? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Eliseu, um homem de muita fé, um homem que em momento algum na Bíblia demonstrou medo, mas sim, ele foi um homem que influenciou outras pessoas que estavam com ele, aonde muitas vezes tinham medo. E ele fez essas pessoas a superar o medo, fez essas pessoas olharem de uma forma diferente. Fez as pessoas olharem de uma forma talvez a qual eles nunca tinham olhado. Por isso o tema da mensagem de hoje é vendo através dos olhos da fé, como Eliseu. Vendo através dos olhos da fé, como Eliseu via. Eliseu, ele foi um profeta, irmãos, aonde ele tinha muita fé. Aonde ele acreditava verdadeiramente a quem ele servia. E quem foi Eliseu, para quem não conhece? Eliseu foi o sucessor de Elias. Elias era um profeta também muito usado pelo Senhor. Aonde venceu muitas guerras, aonde foram homens muito usados através da palavra do Senhor, através do temor que eles tinham por Deus. Eliseu foi o homem que, em um momento onde uma viúva estava em desespero, aonde o seu esposo tinha morrido, e ela tinha 2 filhos. E esses 2 filhos estavam sendo tomados por uma dívida que o esposo deixou quando morreu. E essa mulher já estava em desespero, porque aquele senhor ia tomar os filhos dela como escravo. E irmãos, para quem é pai e mãe, sabe que não é fácil. Mas naquele tempo era assim que funcionava. Se o esposo morria e ficava em uma dívida em aberto, eles tiravam os filhos como escravo até pagar essa dívida. Então Eliseu chega à casa daquela mulher e ela não tinha praticamente nada em casa. Ela fala: Senhor, eu não tenho nada. E Eliseu insiste com ela. Eliseu é um homem de Deus. Ele insiste com ela: mas o que você tem na sua casa? E ela fala que ela tinha somente uma botija de azeite. Eliseu multiplica o azeite. Acho que todo mundo já leu essa parte, sabe? Não quero me prolongar nisso, porque não é sobre isso que eu vou falar. Mas Eliseu multiplica o azeite. Faz com que aquela mulher arrecade tanto azeite aonde não tinha mais vasilhas para ela juntar. Ela sai pela vizinhança, recolhe dos vizinhos, pega emprestado. Em um ato de fé e desespero, talvez de medo naquele momento, mas ela faz isso. Acredita naquele profeta que ele fala que o azeite não ia parar de jorrar enquanto tivesse vasilhas. E foi assim que aconteceu. O azeite só parou de jorrar no momento que cessou as vasilhas. Mas, irmãos, ela juntou tanto que ela pôde vender o azeite, pagar a dívida e ainda sobrar para ele se manter por muito tempo. Só que muitas vezes, irmãos, nós somos limitados. Quando vem a tempestade, vem o medo, a gente se frustra e a gente acha que Deus está querendo, muitas vezes, nos dar uma lição. Ou muitas vezes até a gente acha que Deus está contra nós. E a gente, em vez de se aproximar de Deus, em vez de colocar Deus como a prioridade, a gente afasta Deus de nós. Em certo momento, Eliseu também estava ali com uma mulher sulamita, o nome dela.
E o filho dela é uma mulher que também, ela já não poderia ter filhos, porque o esposo já era muito velho, era de idade avançada. Mas em certo dia, Eliseu profetizou que em 1 ano ela teria um filho. E ela até deu risada de Eliseu, porque como poderia, se o esposo era de tão avançada idade, como ela poderia ter um filho? E 1 ano depois, ela teve esse filho. Um tempo depois, esse filho morre. Ela vai até Eliseu, procura Eliseu, porque ela sabe que Eliseu tinha profetizado sobre a vida dela, sobre aquele filho. E ela até, muitas vezes, irmãos, é a forma que nós agimos. Ela até acusa Eliseu e fala: Eliseu, eu te pedi algo. Eu te pedi por acaso que tu me prometeste um filho para agora, esse mesmo filho que o Senhor me deu, agora me tomaste? Irmãos, quando vem a dificuldade, a primeira coisa é nós pensarmos e julgar a Deus. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Em vez de muitas vezes a gente orar e somente acreditar que Deus ainda está no controle de tudo. O filho de Sulamita já estava morto, mas mesmo assim ela foi até o profeta. E o profeta veio até ela. O profeta deitou sobre o filho dela 3 vezes. E chegou um certo momento que o filho voltou a respirar e viveu. Irmãos, aquele que verdadeiramente acredita em Cristo, aquele que vive verdadeiramente buscando a Cristo dia após dia, e sabendo que Ele é único e suficiente sobre as nossas vidas, irmãos, Ele vai prover sobre a minha e sobre a sua vida nos dias da dificuldade, no dia da tempestade. É Ele que pode suprir a minha carência, é Ele que pode suprir as minhas dificuldades, é Ele que pode suprir o meu medo, as minhas frustrações. Só que muitas vezes nós ficamos buscando em pessoas aonde não podem fazer nada, muitas vezes só nos ajudem a nos afastar mais ainda de Deus, ou nos frustrar mais ainda. Em vez de nós buscarmos diretamente a fonte, hoje eu e você, nós temos um livre acesso a Deus. Nós não somos mais limitados, mas nós temos um livre acesso. Irmãos, por mais que o inimigo, eu vou falar sobre isso depois, mas vou adiantar um pouquinho algo aqui. Por mais que o inimigo nos rodeie, nos cerque, irmãos, mas existe uma coisa: o inimigo pode cercar essa igreja. Existem paredes onde o inimigo talvez seja barrado, mas existe uma coisa, que o céu ainda continua aberto, mesmo que esteja tudo em volta de você caindo. O céu ainda continua aberto. Só que muitas vezes nós olhamos porque o inimigo está nos rodando, mas nós não olhamos para cima, que continua aberto. Isso são limitações que muitas vezes nós mesmos colocamos em nós. Nós olhamos para fora e falamos: não existe mais solução, não tem mais como. O meu problema é algo que não tem mais solução. E nós nos frustramos e ficamos com medo, paralisados. Mas quando nós buscamos aquele que venceu por mim e por você, aquele que está preparando uma casa para mim e para você, para viver a eternidade, nós buscamos a Ele, irmãos, o medo vai embora. O medo vai embora, ele afasta de mim e de você. Irmão, essa semana, quando eu estava montando esse motor, e eu senti 20 anos de profissão, e eu senti um medo, um frio na barriga. E eu estava ouvindo um louvor, eu sempre chego de manhã, eu coloco lá no WhatsApp, no meu celular, no meu computador, porque se alguém chama, já está ali. E eu coloco já no YouTube um louvor, e fui ouvindo devagarinho aquele louvor. E quando eu senti esse medo, irmãos, logo me veio uma palavra no meu coração. Deus falou comigo. Porque Deus, irmãos, Ele não está somente aqui em 4 paredes. Quando nós saímos daqui, Ele continua conosco, comigo e com você. E é assim que nós devemos agir lá fora. Nós devemos ser a resposta lá fora de Deus. E naquele momento, Deus me trouxe um conforto, me trouxe um alívio. E eu continuei com a montagem do motor. É assim, irmãos, que muitas vezes nós nos frustramos como pai, como marido, achando que tudo vai dar errado. Mas o plano perfeito de Deus, ele é perfeito, não é nada errado, não é por acaso. Você não casou com a sua esposa por acaso, você não foi pai dos seus filhos por acaso, mãe dos seus filhos por acaso, não, porque Deus tinha um plano. E Deus vai cumprir esse plano na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Agora eu vou entrar na palavra. Quero me apresentar. Não me apresentei, fui ansioso aqui com a palavra. Fui tomado.
Para quem não me conhece ainda, sou o pastor Vanderlei. A minha esposa, a pastora Cristiana, está ali. Tem o Abraão, a Sofia e a Emanuela, não estão nem os 3 ali, são nossos filhos. E, irmão, nós somos uma família grande, porque Deus falou que multiplicar e crescer, né? Então, nós estamos aí fazendo a parte com Deus, estamos multiplicando. Chegou um momento que a minha esposa falou, temos que parar agora, que senão não vamos dar conta depois. Amém, irmãos? Eu quero ler a palavra contigo, se puder abrir a Bíblia comigo, em 2 Reis 6, 2 Reis 6, do 8 a 23. Segunda Reis 6, do 8 ao 23. Amém, irmãos? Certa vez, quando o rei da Síria estava em Israel, depois de consultar seus oficiais, ele contou seu plano. Quero armar uma emboscada em tal lugar. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, cuidado quando você passar por tal lugar, porque os arameus armaram emboscada ali. O rei de Israel enviou uma mensagem, alertando sobre o lugar do qual o homem de Deus tinha falado. Essas coisas aconteciam o tempo todo. O rei da Síria ficou furioso com tudo isso. Chamou seus oficiais e perguntou, quem está mandando informações para o rei de Israel? Quem é o espião? Um dos seus oficiais disse, ninguém, meu senhor. É Eliseu, o profeta de Israel. Ele conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor diz e até o que o Senhor fala em segredo, no seu quarto. O rei ordenou, descubra onde está este. Vou mandar prendê-lo. O rei informou de que ele estava em Dota. Mais que depressa, o rei da Síria enviou cavalos, carros e um exército muito bem armado. Eles chegaram à noite e cercaram a cidade. Amanhã cedo, um ajudante do homem de Deus levantou-se e foi para a rua. Surpreso, viu cavalos, carros cercados à cidade. O moço exclamou, meu senhor, o que vamos fazer? Ele disse, não se preocupe, estamos em maior número que eles. Eliseu orou, o Eterno abre os olhos dele, para que veja. Os olhos do moço se abriram e ele pôde ver. Ele ficou maravilhado, toda a encosta da montanha estava ocupada por cavalos e carros de fogo em torno da casa de Eliseu. Quando os arameus atacaram Eliseu, orou ao Eterno, faz que esses homens fiquem cegos. Eles ficaram cegos como Eliseu pediu. O homem de Deus gritou para eles, vocês vieram ao lugar errado. Não é esta a cidade que procuram? Venham, vou levá-los ao homem que estão procurando. E os levou para Samaria. Quando entravam na cidade, Eliseu orou, o Eterno abra os olhos deles, para que vejam onde estão. O Eterno abriu os olhos deles, e quando eles olharam, perceberam que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu ali, perguntou a Eliseu, meu pai, devo massacrá-los? Eliseu respondeu, não, por acaso você fere aqueles que captura? Não mesmo, dê comida a eles e mande-os de volta para o rei deles. E o 23. O rei mandou preparar um banquete para eles. Depois de comerem e beberem o suficiente, mandou-os embora. Eles voltaram para o seu senhor. Depois desse incidente, as tropas da Síria não perturbaram mais Israel. Amém?
Irmãos, o rei da Síria, ele queria de toda forma tomar Israel. Queria pegar o rei de Israel. Só que Eliseu, que foi ungido por Elias. E quando Elias foi levado ao céu, a palavra nos fala que Elias, ele foi tomado por uma nuvem de fogo e foi levado ao céu, foi transladado ao céu. Só que antes disso, Elias, ele unge Eliseu como seu sucessor. Eliseu estava um certo dia arando com 12 juntas de bois. A palavra nos fala isso lá atrás em 2 Reis. E um dia Elias chega e coloca um manto sobre Eliseu. Ele unge Eliseu. E naquele momento Eliseu só pede uma coisa, que ele pudesse ir até a família e se despedir da família para seguir Elias. E Elias assim permite que Eliseu vá até a família, se despeça e tal, e depois venha. Quando ele volta, ele mata juntas de bois, com o arado ele cozinha a carne. E ali ele começa a seguir Elias. Em alguns momentos Elias ia a alguns lugares que ele chegava até a falar: Eliseu, você pode ficar até aqui que eu vou e voltarei de novo. E Elias era insistente, falou: não. Eliseu era insistente: não, eu vou contigo até lá. Aonde Elias ia, Eliseu ia também. E chegou algum momento onde Elias já estava velho, já estava com uma certa idade. E Elias pede a Eliseu o que ele quer que ele faça para ele. E a única coisa que Eliseu pede a Elias é que Eliseu entregasse a unção que ele tinha para ele, antes que ele fosse embora. Irmãos, talvez muitos de nós poderíamos pedir tantas coisas, mas Eliseu viu que o que era o melhor de tudo era ter a unção, era ter a presença do Senhor. E assim Elias fez. Não somente deu aquilo que ele tinha, mas ele deu uma unção dobrada a Eliseu. Ele entregou o seu manto a Eliseu, para que Eliseu tivesse uma unção não somente como aquela que ele carregava, mas sim dobrada. E irmãos, a palavra nos fala que durante esse tempo, Israel enfrentou numerosos ataques da Síria. Cada vez que o rei da Síria planejava um ataque, o Senhor dava a Eliseu uma visão aos seus planos. E ele era capaz de avisar o rei de Israel. Sabendo que alguém estava compartilhando seus planos com os israelitas, o rei começou a perguntar sobre esse ato percebido de traição. Um dos servos do rei afirmou que nenhum sírio havia traído o rei, mas Eliseu, o profeta, estava advertindo Israel. Irmãos, o que Eliseu recebeu de Elias foi muito mais do que ele imaginava. Além de ele ser um profeta cheio de unção, cheio de fé, ele ainda tinha o dom de receber aquilo que o rei da Síria ainda pensava ou falava no seu quarto em secreto, era revelado para ele poder defender o seu povo. Então, irmãos, muitas vezes passamos pela aflição, mas nós não entendemos aquele que nós estamos servindo. Mas chegou um momento que Eliseu já sabia quem verdadeiramente ele servia. Então, o dom que ele recebeu, ele usava para defender o seu povo. Enfurecido pela inteligência de Eliseu, o rei avisou suas tropas para encontrar Eliseu e trazê-lo para a Síria. Foi relatado que Eliseu estava em Dota e o rei enviou um exército para trazer Eliseu para um interrogatório. A fidelidade do Senhor enfureceu o inimigo e agora Eliseu estava cercado. Parecia não haver escapatória, mas Deus tinha outro plano. Eliseu, irmãos, estava alistado no exército do Eterno. Talvez aquele rei da Síria achou que ele era um simples homem. Um homem que talvez poderia fazer algumas coisas, ter algumas interpretações, mas eram simples homens.
Mas ele sabia também que aquele homem não era uma pessoa normal, porque em tudo ele intervia. Portanto, irmãos, quando nós vemos uma nação se levantando contra a outra, e por causa de um homem, eles mandando um exército inteiro para buscá-lo, é porque não era qualquer homem. Era alguém que verdadeiramente tinha autoridade, alguém que verdadeiramente sabia quem era o Deus ao qual ele servia. Que no momento das aflições ele não temia a um exército, mas sim ele clamava ao Senhor, ele orava a Deus. Um homem de muita fé. Não estamos engajados em missões militares secretas e não estamos, muitas vezes, nos vemos diante de um ataque do inimigo, simplesmente por causa de nossa fidelidade ao Senhor. Esses ataques são inesperados e até inevitáveis. Muitas vezes nós sentimos, como Eliseu, completamente em desvantagem e em necessidade de ajuda sobrenatural. Embora não possamos ver com nossos olhos físicos, o Senhor proporcionou mais ajuda do que podemos imaginar. Nós nunca estamos sozinhos na jornada ou forçados a enfrentar o inimigo dentro de nossos próprios meios. Ao examinarmos a realidade dessa situação, quero considerar, vendo através dos olhos da fé, como Eliseu viu. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa limitação, irmãos, nós muitas vezes esperamos, como eu falei antes, nós sentimos o medo. Mas como nós olhamos com os olhos da fé, indiferente que esteja um exército lá fora, se nós clamarmos, como Eliseu clamou, ele vai ver que o exército que está lá é pequeno perto do exército de Deus. Aquele que eu e você um dia aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida. Aquele que o Senhor nos alistou e disse, eis que há um guerreiro aqui, há uma guerreira aqui. Eis que aqui há um homem de fé, uma mulher de fé. É isso que o Senhor nos levantou para fazer. Foi para isso que o Senhor me chamou e te chamou. Para nós sermos homens que tenham fé. Que não nos sermos covardes diante da situação. Mas sim que nós possamos orar antes de agir. Orar, irmãos. Esse é o segredo. A oração abre portas. Esse é o segredo. A preocupação do servo, no versículo 15. Tendo o moço do homem de Deus se levantado, muito cedo saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus, ai meu senhor, que faremos? Eliseu tinha um servo com ele em Dota, e ele não estava ciente da gravidade da situação ou da presença do Senhor. Levantando-se de manhã cedo, provavelmente cumprindo com os seus deveres do dia, o criado descobriu que a cidade havia sido cercada pelo inimigo. Não foram poucos os sírios que vieram para a vigilância. Um exército de homens e de cavalos e carruagem estavam lá. A cidade estava cercada. E a situação parecia terrível. Ele pode não ter tido conhecimento da oposição a Eliseu, mas ele rapidamente descobriu que o inimigo vinha contra eles. Irmãos, tem dias que acordamos e parece que, como diz um ditado, parece que a gente acordou de pé esquerdo, né? A gente levantou de pé esquerdo. Irmão, mas isso é um ditado, porque aquele que vive com Cristo, irmãos, ele confia totalmente em Cristo. Indiferente, irmãos, do dia que você não dormiu direito. Tem dia que a gente acorda assim de manhã porque a gente não dormiu bem, a gente não quer nem falar com a esposa, a gente não quer falar com os filhos. Parece que os filhos irritam muitas vezes. Mas, irmãos, nós temos que saber que aquele que está acima de todas as coisas, ele é fiel para cumprir com o nosso dia. Então, irmãos, aquilo que vai determinar o nosso dia é a minha e a sua ação. A minha e a tua determinação do dia. É isso que vai mudar, irmãos, totalmente o nosso dia, o nosso plano.
não é assim que problemas e adversidade costumam chegar até nós. Há momentos em que podemos ter alguns avisos prévios, mas muitas vezes os problemas surgem de repente. Certamente todos nós já passamos por momentos em que parece que fomos recebidos pelo inimigo logo de manhã. Todos nós lidamos com inconveniências às vezes, mas eventualmente enfrentamos uma situação que não imaginávamos. Irmãos, todos os dias, muitas vezes, o próprio Senhor nos manda a prova para ver como nós vamos lidar com aquilo. O como nós vamos enfrentar essa dificuldade de hoje. Tem dias, irmãos, que a gente chega para o trabalho e dá vontade de abandonar tudo. E por muitas vezes eu mesmo falei, em mim mesmo. Em alguns momentos eu penso assim, por que eu não largo tudo isso e vou fazer outra coisa? E em algum momento Deus fala assim, o que tu sabe fazer? 20 anos que eu trabalho com a mesma coisa, irmãos. Já trabalhei também com loja de carro, já vendi carro, vendo carro. Mas, irmãos, a minha segurança é ali. Ali, irmãos, é o meu trabalho, é onde eu tiro o sustento dos meus filhos, da minha casa. É da onde sai para pagar as nossas contas. Como eu poderia, depois de 20 anos, abandonar tudo aquilo que o Senhor me honrou até hoje? E viver algo imerso, sem certeza de nada. Começar tudo de novo. Como muitas vezes a minha esposa falou, vamos mudar para outro lugar, para outra cidade, para nossos filhos terem uma estabilidade melhor, para poder ter uma escola melhor. E eu falava para ela, amor, a gente tem uma estabilidade aqui. A gente vive num lugar onde a gente já tem os clientes, já a gente tem amigo, a gente tem vizinhos que a gente conhece há tanto tempo. E a gente muitas vezes se acomoda naquele lugar, porque está estável. E o medo do novo, irmãos, não é fácil. Como o pastor sempre conta, para sair de Vitória para vir para cá, com certeza, em alguns momentos ele teve medo. Mas ele teve palavras de pessoas que encorajaram ele a seguir aquilo que o Senhor colocou no coração dele e da pastora. E é assim que nós devemos viver dia após dia, irmãos, tendo pessoas que nos encorajam a viver o propósito do Senhor. Para que Deus nos plantou aqui? Para que Deus me deu essa profissão? E muitas vezes nós nos perguntamos tantas vezes, por que eu tenho que sofrer tanto? Porque existe um propósito. E se ainda você está sofrendo, porque ainda você não se alinhou ao propósito. Busque, irmãos, alinhamento dos céus sobre a sua vida, sobre o seu propósito. É isso que muitas vezes está nos faltando. Então o moço disse ao homem de Deus, ai meu Senhor, que faremos após sua descoberta? O servo correu para Eliseu com muito medo. Sem dúvida, seu coração estava cheio de medo e incertezas. Tanto quanto sabemos, não havia mais ninguém na casa com o servo, mas Eliseu. Não há menção de nenhuma tropa israelita em Dota. Em seu medo e desânimo, ele proclamou, olhe, mestre, o que nós vamos fazer? Neste momento de grande necessidade, o servo não viu meios possíveis de fuga. O medo tomou conta do seu coração ao contemplar o inimigo. Posso dizer com certeza que muitos dos que estão aqui na igreja hoje já experimentaram essas mesmas emoções de uma vez ou outra. Nós enfrentamos situações que estávamos desesperados e não tínhamos ideia do que faríamos. A dificuldade exigia mais do que possuíamos. Faltou-nos a sabedoria, força e recursos, muitas vezes, para conseguir uma resolução adequada. Nosso coração estava tomado pelo medo quando a nossa mente começou a correr solto, imaginando todo o cenário possível. Irmãos, quando a gente está em dificuldade, a gente tenta de todas as formas, muitas vezes, resolver. A gente tenta, irmãos, todos os recursos que nós temos para resolver. Quando nós entramos em dificuldade financeira, irmãos, nós procuramos o outro para nos ajudar. Muitas vezes pedimos dinheiro a agiota, a banco e pagamos juros excessivos.
Mas aquele que pode resolver o meu e o seu problema, nós temos esquecido. Eliseu era um homem que antes de fazer qualquer coisa, ele orava, para depois agir. Só que muitas vezes, irmão, nós estamos agindo para depois orar. A oração que nós fazemos depois, irmãos, é para agradecer e não mais para pedir. Porque aí nós agimos. A nossa fé, irmãos, ela tem que ter a fé em ação. Nós precisamos acreditar e continuar acreditando. Ah, tá difícil, sim, mas eu preciso ter fé e continuar andando. Se eu parar, irmãos, não vai dar certo. Tá difícil as coisas hoje, nós estamos com dificuldade na saúde, estamos com dificuldade financeira. Mas eu vou parar tudo? Não. Eu vou olhar para o alto, da onde vem meu socorro, e vou buscar o Senhor de toda a minha força, de toda a minha sabedoria, de todo o meu entendimento. E vou dizer a Ele: eis-me aqui. Um dia eu creio que eu creio que você também já fez isso. Chegou diante do Senhor e falou: Senhor, eis-me aqui. E talvez para muitos você pode pensar assim: o que o Senhor pode esperar de mim? Como um dia, quando eu falei isso, talvez ainda, mesmo com fé, com confiança daquilo que eu poderia fazer diante do Senhor, eu falei: o que eu posso oferecer a Ele? O Senhor não precisa nada de mim e de você. O que Ele precisa é somente de você e de mim, para concretizar a sua boa obra. Irmãos, Ele não precisa dos seus bens, Ele não precisa do seu filho, não precisa da sua esposa. Nada disso Ele precisa. Ele precisa somente que eu e você confiamos em Ele, acreditamos nele e colocamos, irmãos, os nossos pensamentos, as nossas dificuldades, para que Ele venha resolver. É somente isso que Deus nos busca. Irmãos, o ambiente aonde estava aquele moço era o mesmo ambiente onde estava Eliseu. A casa onde estava o moço, frustrado, com medo, desesperado, era a casa onde estava Eliseu dizendo: ei, por que você está desesperado? O exército lá fora é muito menor que o exército que está cuidando de mim e de você. Por que você está em desespero? Por que você está com medo? E muitas vezes, irmão, nós vamos para a igreja justamente por isso, porque nós estamos com medo daquilo que vai acontecer. E não para buscar ao Senhor. Nós não vamos entregar um culto ao Senhor, nós não vamos entregar uma adoração ao Senhor, nós vamos buscar algo. Porque está difícil, está doído. Mas daí nós vamos até a igreja porque a dificuldade bateu a porta. E daí nós corremos aos pés do Senhor. Nós fizemos promessas que muitas vezes até nem vamos cumprir um dia. Mas o Senhor, pela misericórdia de mim e de você, Ele continua cuidando, por amor de mim e de você. Irmãos, aquele ambiente era o mesmo. Só que, entendam uma coisa, Eliseu estava ligado às regiões celestiais. Enquanto aquele homem estava ligado somente aonde ele pisava, sobre as terras. Ele só podia ver aquilo que era limitado. Só aquilo que ele poderia fazer, como dois homens poderiam lutar contra o exército. Não teria como. Como nós aqui, em 40 pessoas, 30, 40 pessoas, podemos lutar como a cidade de Pinhalzinho? Não teria como, irmãos. Era evidente que nós íamos perder. É evidente pelos olhos humanos que nós íamos perecer. Naquele momento, aquele moço que estava em desespero, ele só via que eles estavam perecendo, que eles iam morrer. Mas Eliseu não. Eliseu, ele olhava com os olhos da fé. Ele acreditava naquele que ele servia, naquele que chamou um dia ele. Esse mesmo Senhor que chamou Eliseu é o que me chamou e te chamou também. Esse mesmo Senhor que me alistou no exército de Cristo é o que te alistou no exército de Cristo. Vença esse medo, irmãos. Busque a Cristo em todo momento, todo dia, toda noite. Vence as suas frustrações, irmãos. Pare de dizer que você não é nada. Pare de dizer que você não tem nada a oferecer ao Senhor. Você tem duas pernas, você tem dois braços, você tem um corpo que pelo Senhor está sendo sustentado.
Ele me deu o fôlego de vida, Ele te deu o fôlego de vida. Existem dias, irmãos, que tu acha, porque nós somos pastores, você acha que o pastor também não passa por isso? Tem dias de aflições que dá vontade de te largar tudo e dizer, ó, não dá mais. Você acha que por muitas vezes eu não peguei uma palavra e falar, ó, hoje será o último dia que eu vou pregar, porque eu não quero mais. Mas pela graça do Senhor, Ele nos renova nossas forças de novo e a gente começa tudo de novo. Tem dias que a gente tem vontade de cair no chão e somente chorar, irmãos. Mas no outro dia o Senhor vem e renova tudo de novo. O dia da aflição, a gente pode ter uma noite de aflição, mas sabemos que o dia de amanhã será um dia de bálsamo. Então entenda isso, querido, se estiver passando por essa dificuldade, sabe que todos nós passamos, indiferente do nível que você está vivendo com Deus, todos passamos. Enquanto nós estivermos nesse lugar, nessa terra, nós teremos aflições. Quando o servo transmitiu sua profunda preocupação a Eliseu, o homem de Deus respondeu com confiança inabalável. Respondeu ele, não temas, porque os que estão conosco são mais do que com eles. Não podemos ter uma noção da emoção que Eliseu demonstrou para parecer que ele respondeu com uma atitude que revelou pouco e nenhuma preocupação. Eliseu assegurou ao seu servo que não havia nada a temer, embora parecesse um menor número. Eliseu sabia que havia mais com eles do que com o inimigo. Eu posso imaginar como servo de Deus ter sentido, mais conosco do que com eles. Você já olhou lá fora? A cidade inteira está cercada e eu não vejo ninguém, além de você e eu em casa. Como vamos descobrir? Eliseu estava olhando através dos olhos da fé, vendo o impossível. Irmãos, a Bíblia relata 365 vezes na Bíblia, não temas. Você sabia disso? 365 vezes está escrito na Bíblia, não temas. Você sabe que isso é pelo menos uma vez por dia, de um ano? É como se todos os dias de manhã Deus viesse diante de você e dissesse assim, ó, não temas, filho. A tempestade está aí, está difícil, o vento está soprando. A semana nós passamos por uma vendaval, não sei como que foi aqui, mas lá em Nova Erechim eu achei que tudo ia cair. As árvores atrás da nossa casa chegavam a dobrar. E eu falei, meu Deus, hoje vai levantar tudo. Mas no mesmo momento que nós estávamos na nossa mesa tomando café, eu, a Manuele e o Abraão, a gente falou, Senhor, tudo está no seu propósito. Tudo é sua vontade, não a nossa. E se nós vimos um homem na Bíblia que tinha medo, muito medo, estava muito frustrado, no momento de uma tempestade, e o Senhor simplesmente falou para ele, o homem de pequena fé, basta você clamar diante do vento e dizer, acalma-te, vento. E irmãos, naquele momento quando eu olhava aquelas árvores torcendo, eu só falava, acalma-te, vento, acalma-te, vento. Nós vimos a casa do vizinho com algumas telhas levantando, mas a nossa casa, nada aconteceu, parecia que o vento não batia. A gente via as árvores torcendo, mas parecia que o vento não cruzava. Mas a gente declarava, acalma-te, vento. Irmãos, homens de fé, eles oram, depois eles agem. Eliseu tinha uma intimidade e confiança em Deus total. Uma dependência de Deus. Ele orava antes de fazer qualquer coisa. Toda oração antes de fazer é dependência de Deus. Toda oração depois de acontecer é milagre. É agradecimento a Deus. Eliseu só ora para que o moço possa ver o que Deus já tinha preparado. Porque Eliseu anda por fé. O moço anda por vista. Irmãos, quando nós andamos por fé, nós vemos aquilo que as pessoas não podem ver. Aquele momento, aquele moço estava desesperado, ele não sabia o que fazer. Eliseu não pediu para ele se acalmar.
Eliseu pediu para o Senhor que abrisse os olhos dele para que ele pudesse ver o exército que estava aguardando eles. E o que eu te peço nessa noite, irmãos, o que eu peço a Deus hoje, que Ele abra seus olhos, que Ele abra os seus ouvidos, que você possa ouvir o Senhor, que você possa ver além do natural, que você possa ver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Porque, irmãos, da mesma forma que Ele me ama, Ele te ama também, irmãos. Ele não ama mais a mim porque sou pastor e você a menos porque você é um simples membro da igreja. Não! O amor dele é eterno. O amor dele é o mesmo. Indiferente que hoje você errou, indiferente que hoje você já pecou. Você acha que porque nós temos um título de pastor, nós não erramos todos os dias. E todos os dias nós não pecamos? Ô incrédulo. Sabe que nós erramos todos os dias, nós falhamos todos os dias pensamos em desistir também. Todos os dias temos vontade de desistir. Nós ainda vivemos pela aflição ainda. Mas existe alguém que nos sustenta todos os dias Ele nos fala: ei, que eu estou contigo até a eternidade. Mantenha de pé, irmãos. Isso é difícil de lembrar em nossos momentos de desespero. Mas não temas, nada a temer. Cristo já conquistou tudo, os inimigos que podemos enfrentar quando ressuscitou em vida triunfante. Somos mais que vencedores em Cristo. Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Maior é Ele dentro de nós do que aquele que está no mundo. Cristo, irmãos, me resgatou e te resgatou para nós viver verdadeiramente uma eternidade com Ele. Ele está preparando tudo, irmãos, para mim e para você. Só basta nós termos fé, nós acreditarmos e continuarmos a nossa caminhada em Cristo. Foi para isso que Ele nos chamou. Eliseu orou e disse ao Senhor: peço-te que abras os olhos para que veja. O servo estava olhando através dos olhos físicos. Eliseu buscou o Senhor para permitir que ele visse através dos olhos da fé. O jovem só viu o inimigo e a aparente meio deles. Desesperado de situação, Eliseu queria que ele visse a mão de Deus operando no meio deles. É fácil se concentrar apenas na nossa dificuldade. Nós tendemos a nos concentrar mais na tempestade que enfrentar, em vez de naquele que pode acalmar nossa tempestade, ou vir até nós caminhando na tempestade. Às vezes é difícil olhar através dos olhos da fé, mas devemos confiar mais no Senhor. É menos na nossa capacidade de resolver os problemas. A tropa do exército sírio estava cercando a cidade, mas os exércitos de Deus já estavam cercando Eliseu. Irmãos, pare de olhar com seus olhos limitados e olhe com os olhos de fé. O Senhor abriu os olhos do moço, e ali viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Embora o servo não soubesse, Eliseu já sabia que estava cercado pelo exército do céu. Um número muito maior e mais poderoso do que qualquer coisa que o inimigo pudesse trazer contra eles. Agora o servo foi capaz de ver o que Eliseu já via. Ele agora olhou através dos olhos da fé, não da vida. Não há registro de resposta do servo, mas tenho certeza que trouxe paz e conforto ao seu coração amedrontado. Irmãos, quando nós vemos a luz no fundo do túnel, fica tudo mais fácil. Quando nós vemos a vitória, fica tudo mais fácil. Mas para ter vitória, irmãos, precisamos ter lutas. Para nós vencermos, irmãos, o nosso medo, nós precisamos ter dificuldades todos os dias. É dessa forma que Deus me prova e te prova também. Todos os dias Deus coloca obstáculos em nossas vidas para que nós possamos vencer dia após dia. Para que dia após dia nós podemos movimentar a nossa fé.
Dia após dia nós podemos agir de forma diferente. É dessa forma que Deus vem nos testando dia após dia. A dificuldade, irmãos, não é para nos fracassar, mas sim é para nos fortalecer. Aquilo que nós vencemos somente nos fortalece. Aquilo que nós já passamos, irmãos, fica fácil amanhã de vencer. Só vence aquele que já passou um dia. Só tem clareza de falar algo aquele que já passou um dia pela dificuldade. Eu só posso falar de fome se algum dia eu passei por isso. Eu só posso falar, irmãos, como é difícil vencer muitas vezes o vício quando eu já passei por isso. Só que muitas vezes Deus nos mostra pelos olhos da fé o quanto é difícil, irmãos, passar por essa dificuldade. À medida que enfrentamos dificuldades e desespero, o medo é a resposta natural. Somos limitados em nossas habilidades e muitas vezes incapazes de fazer algo sobre a nossa situação. Quando atacados pelo inimigo, tendemos a acreditar que a derrota é iminente. Mas temos uma fortaleza, uma fonte de força e disposição que o inimigo não pode igualar. Embora não estejamos conscientes, o Senhor está sempre perto de nós e nos provê de acordo com a sua vontade divina. Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que teme e os livra. Irmãos, não precisa ter medo. Existe um relato, irmãos, de um missionário. O nome dele é John Patton. Era missionário nas Ilhas Novas Híbridas. Uma noite, nativos hostis cercaram a estação missionária, com a intenção de queimar John e sua família e matá-los. John e sua esposa oraram durante aquela noite cheia de terror, que Deus os libertaria. Quando a luz do dia raiou, eles ficaram surpresos ao ver que seus agressores haviam ido embora. Irmãos, atitudes de homens de fé. Oram, buscam ao Senhor, não temem a nenhum inimigo. Um ano depois, o chefe da tribo se converteu a Cristo. Lembrando-se do que havia acontecido, João perguntou ao chefe: o que impediu de incendiar a casa e matá-los? O chefe respondeu, surpreso: quem eram todos aqueles homens com você lá? João sabia que nenhum homem estava presente, mas o chefe disse que eles ficaram com medo de atacar, porque ele tinha visto centenas de homens grandes, com roupas brilhantes, com espadas desembainhadas, circulando o espaço missionário. Irmãos, quando nós oramos, o céu se manifesta. Quando nós buscamos ao Senhor, o céu desce. É dessa forma, irmãos, que nós buscamos ao Senhor. No dia do medo, no dia da angústia, é o Senhor que pode me prover e te prover. Deus não enviou Eliseu a Dota para parecer. Ele libertou através da sua poderosa mão e trouxe grandes vitórias para Israel. Estou correndo um pouquinho aqui, irmãos, porque o tempo já... tinha muita coisa para ministrar ainda aqui. Quando o exército sírio, irmãos, quis avançar sobre a casa, quando o exército sírio quis tomar a casa e levar Eliseu e o servo, mais uma vez, a palavra nos fala que Eliseu ora e pede que Deus segue aqueles homens, o exército. Que Deus coloque uma cegueira sobre a visão deles, para que eles não vejam mais nada. Mesmo Eliseu sabendo que já existia um exército de plantão, o exército de Deus, para que qualquer coisa que não desse certo, o exército estava ali para proteger eles. Mas mesmo assim, naquele momento, Eliseu ora ao Senhor e fala: Senhor, põe a cegueira nesses homens, nesse exército. E no mesmo momento, Deus cega os homens. Eliseu vai até fora, fala com o chefe deles e fala que eles estavam na cidade errada, porque eles não podiam mais ver onde eles estavam. O homem a qual eles procuravam não estava ali.
O homem a qual eles procuravam estava em outro lugar. E ele poderia levar até esse lugar. E eles concordaram com aquilo que Eliseu propôs. Eliseu leva o exército até Israel, até Samaria. Quando chega o exército, entra na cidade. O rei de Israel vê todo aquele exército que estava ali e estava cego, não poderia ver. Mas naquele momento, quando Eliseu chega a Israel, Eliseu ora de novo ao Senhor e fala para que aqueles homens pudessem voltar a ver de novo. Eles já estavam no meio da cidade, seria uma presa fácil para o exército de Israel. Mas mesmo assim, Eliseu pede para aqueles homens, para Deus, que aqueles homens possam ver de novo. E no mesmo momento, Deus abre a visão daqueles homens. E eles voltam a ver. Com certeza, aquele exército, naquele momento, entra em desespero, porque eles estavam no meio da cidade do inimigo de Israel. Eles estavam no lugar aonde eles foram mandados pegar o profeta que estava em todo momento atrapalhando as emboscadas deles. Mas em aquele momento, irmãos, o rei de Israel pede a Eliseu: devemos agora atacar todos eles e matar todos? E Eliseu, no momento, diz: não. Por que matar os homens? Todos aqueles que vocês prendem, vocês matam? Para que fazer isso? Eliseu, naquele momento, ainda tem compaixão do exército. Eliseu fala para o rei de Israel: você sirva uma boa refeição a eles. Coloque esses homens aqui e sirvam uma ótima refeição a eles. E depois que eles se servirem, se alimentarem bem e beberem bem, você manda eles de volta à Síria. Naquele momento, o rei de Israel faz o que Eliseu mandou fazer. Ele alimenta aquele povo, aquele exército, e despede eles de volta para voltar para o seu rei. Irmãos, entendam uma coisa: o ódio, a raiva, não se controla com ódio e raiva. Mas o ódio se controla com amor. Irmãos, aquilo que era inesperado para o rei da Síria, Eliseu resolveu e nunca mais teve guerra naquele lugar. Quando o rei de Israel viu o exército de Samaria, estava todos em suas mãos. E o rei eliminaria todos. Mas Eliseu não permitiu. Pediu que alimentassem todos e fossem todos embora. Irmãos, sua situação pode parecer sem esperança hoje. Você pode sentir como se nunca fosse sobreviver, estando completamente cercado pelo inimigo. Se você estiver completamente sozinho, eu poderia concordar, mas aqueles em Cristo nunca estão sozinhos. Ele está conosco para guardar e guiar nossa vida através do Espírito Santo. Somos mantidos em segurança nas mãos do Senhor, do nosso Senhor. Qualquer que seja a necessidade que você tenha, Ele é capaz de prover. Irmãos, diferente da forma que você chegou até aqui hoje, diferente da dificuldade que você veio, a intenção que você saiu da sua casa, a intenção do seu coração, se fosse buscar uma bênção, buscar um milagre, o que for, o Senhor tinha um propósito para você estar aqui nessa noite. Para que você vencesse o medo que você está passando por esses dias, a aflição que você está passando nesses dias. E vencer o medo muitas vezes sozinho, irmãos, não é fácil, mas com Cristo fica muito mais leve. O fardo é suave e leve, irmãos. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Você está lutando hoje com medo de um futuro incerto. Você está perguntando como você vai sobreviver à batalha que está ao seu redor. Olhando através dos olhos físicos, você nunca verá a vitória. Mas pela fé em Cristo, você pode estar pronto para atender suas necessidades. Ele é mais do que capaz de prover, irmãos, sobre a mim e sobre a sua vida, irmãos. O que Deus espera de mim e de você
Que nós possamos ver com uma visão celestial, irmãos. É isso que Deus espera de mim e de você nessa noite, irmãos. Que a partir de hoje nós paramos de olhar pela nossa limitação, pelas nossas frustrações, pelo aquilo que já passamos um dia, pelo aquilo que vivemos um dia, e possamos olhar pelos olhos da fé. Que nós possamos hoje, irmãos, olhar para o Senhor como um mero homem, uma mera mulher, aonde medo sentimos todos os dias, estamos frustrados todos os dias, e muitas vezes pessoas nos atingem todos os dias, sem mesmo a gente merecer. Mas saiba de uma coisa, existe alguém, irmãos, que está lá, todos os dias olhando para mim e para você, e todos os dias ele está pronto para defender o filho que ele ama. E se você se considera um filho de Cristo, um filho de Deus, um filho amado, aquele que um dia largou tudo para viver a eternidade com Cristo, aquele que busca viver a eternidade com Cristo, saiba, irmãos, indiferente da forma que você entrou aqui hoje, Ele continua te amando. Ele continua te amando com seus defeitos, com seus pecados, com as suas angústias, com o seu medo. Ele continua ainda, irmãos, esperando por você. Simplesmente que você dê um passo de fé e fala: ei, eis-me aqui. Eis-me aqui. Busca o Senhor enquanto há tempo. É isso que a palavra nos fala. Em Efésios, o Senhor nos fala que Ele nos deu toda a sabedoria, Ele nos deu armaduras para nos defender. Qual era a armadura de Eliseu, irmãos? A oração. Eliseu não lutava com armas. Eliseu não lutava com o exército. Ele não tinha um exército pronto para ele, para lutar contra os outros, não. Ele simplesmente buscava o Senhor no momento da aflição. Ele é suficiente para mim e para você. Ele é suficiente. Ele é a provisão do meu dia de amanhã. Talvez hoje eu esteja incerto do que vai acontecer amanhã e eu nem posso prever o dia de amanhã. Mas Ele é a provisão de amanhã. Ele é a provisão, irmãos. Ele é a provisão da sua saúde. Ele é a provisão das suas finanças. Ele é a provisão do seu casamento. Se você está ainda em dificuldade, irmãos, e ainda não entendeu quem te chamou, saiba que Ele é suficiente. E Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu para mim e para você um dia. 14 anos atrás, eu larguei a vida do mundo e decidi ir para Cristo e falei: Senhor, eis-me aqui. Vocês acham que em 14 anos a minha vida mudou totalmente? Sim, em algumas partes. Mas muitas pessoas vão para o Evangelho achando que agora eu me converti, agora eu vou ficar rico. Agora não tem mais dificuldade. Agora eu vou andar só numa hype, né? Agora vai ser tudo fácil. Não, irmãos. Para os profetas, para os homens de fé, tiveram momentos de dificuldade, sim, mas eles acreditaram naquele que estava com eles. Eles permaneceram em Cristo até a morte. Quantos aqui hoje querem permanecer em Cristo até o dia que Ele volte? Quantos aqui querem permanecer em Cristo até o dia que Ele decidir me levar e te levar? Então, irmãos, coloque a sua fé em ação. Seja ativado nessa noite. Abra os seus olhos, deixe que Deus toque sobre os seus olhos, para que você possa ver. Comece a olhar através dos olhos da fé. Comece a orar antes de fazer, irmãos, porque a gente tem muito aquela coisa de dizer: ah, mas Deus não me abençoou. Mas a gente nunca orou antes de fazer. Primeiro a gente age e depois a gente ora. E tem que ser ao contrário. Primeiro a gente ora e depois a gente age. Orar depois, irmãos, é para agradecer aquilo que o Senhor já está fazendo. O milagre que o Senhor está fazendo, nós só vamos orar para agradecer. Mas orar antes é para que Deus dê a direção para mim e para você. Para que o Senhor pegue os meus passos e mostre: ó, Vanderlei, a partir de hoje você vai andar por aqui. O seu GPS hoje é Cristo. Quantos de vocês já andaram por lugares incertos? Lugares que te levaram à perdição, lugares que te levaram a fazer coisa errada.
Mas hoje o Senhor está dizendo: eis-me aqui para te mostrar um caminho vivo e certo. Irmãos, Ele é original. Ele é o GPS original, irmãos. Quantos aqui já tiveram GPS, já no tempo do GPS, saíram viajar e se perderam na estrada? Muitas vezes nós buscamos caminhos alternativos. Nós buscamos coisas que são fáceis de fazer. Mas viver em Cristo não é fácil. É para aqueles verdadeiramente que suportam a pressão. Aqueles que verdadeiramente suportam a pressão. Irmãos, são para esses que nós estamos aqui hoje, para que nós possamos, como Eliseu, como Elias, deixou um legado para Eliseu, e Eliseu continuou deixando um legado para outros. São para eles que hoje nós estamos aqui, são para nossos filhos. Para que o legado não acabe em mim e em você, para que o legado continue nessa geração. O que nós estamos plantando sobre o coração dos nossos filhos hoje? A discórdia, o medo, a angústia. Ou nós estamos dizendo: ei filho, vamos orar, a tempestade vai se acalmar. Ei filho, vamos orar, que a dificuldade vai cessar, a enfermidade vai passar. Está difícil? Tá, mas continue orando. Continue suportando, irmãos. Talvez você já andou 2 ou 3 milhas dessa forma. Mas talvez o Senhor está falando: está perto, está próximo. Ande mais 1 milha somente. E vocês têm pensado, talvez, hoje, antes de chegar aqui, em desistir. Mas saiba que talvez o Senhor está dizendo para você: ande mais 1 milha. Você vai alcançar, você vai chegar neste lugar. O Senhor vai te dar visão de águia, irmãos. O Senhor vai te dar visão de águias. Ele vai te direcionar. Ele vai ser o teu GPS a partir de hoje. Você não está aqui por acaso hoje. Se você nos visita, irmão, saiba que o Senhor não te trouxe aqui por acaso nessa noite. Mas sim porque Ele tinha uma palavra para o seu coração. Eu vivi dias angustiado, confesso, quando o pastor me chamou essa semana. Talvez ele até ficou bravo comigo, eu nem dei muita bola para ele. Irmãos, porque tem dias que a gente não está bem, a gente está angustiado, parece que a gente não acredita mais. Mas o Senhor é aquele que está aqui dentro de mim, está dentro de você. E no momento que a gente pensa em desistir, Ele lembra: ei, tu lembras para que te chamei? Tu lembras para que eu te chamei? Tu lembras para que eu te tirei daquele lugar? Aquele lugar de morte? Aquele lugar de medo? Aquele deserto que eu te tirei? Irmãos, se o Senhor te tirou de um lugar, Ele não te trouxe até aqui para deixar você morrer imerso sozinho. Ele te trouxe você até aqui para que você tenha uma família, para que você vença o medo a partir de hoje. E você pegue na mão dessa família e comece a andar com ela, irmãos. Cristo, Ele nos trouxe até aqui, irmãos, para que nós possamos andar como família. Nos dias difíceis, o dia que eu cair, eu vou ter alguém que vai estender a mão e vai me levantar de novo. É para isso, irmãos, que nós somos uma comunidade, por isso que nós somos uma igreja. É para isso que nós nos reunimos, que no dia da dificuldade eu possa contar com alguém. Eu posso ter alguém do meu lado e dizer: ei, Vanderlei, não olha para baixo não. Está lá o teu socorro. Irmãos, o exército do inimigo pode ter rodeado. Ele não tem como fechar a parte de cima. A parte de cima vai continuar aberta para que você continue buscando ao Senhor até o teu último suspiro. É para isso que o Senhor me chamou, é para isso que o Senhor te chamou. Entenda isso, irmãos. Desculpe, mas eu já passei do horário. Já te pedi desculpa. Mas se você, irmãos, entende e você clama mais ao Senhor, você quer viver uma intensidade maior no Senhor, eu quero te pedir que você se coloque de pé. Eu quero orar por ti nessa noite. E se você estiver passando por momentos difíceis, aonde você já tentou de todas as formas, irmãos, viver e vencer este medo, eu quero fazer um pouco mais por você. Eu quero que você venha até aqui à frente. Se você está vivendo dias difíceis, venha até aqui à frente, nós queremos orar por você. A igreja em si, irmãos, é uma comunidade aonde um cuida do outro. Um se importa com o outro.
Tiago, quiser por um louvor, eu quero estar orando por ti. Vai entregar para o pastor está orando pela igreja, está despedindo essa noite. Eu tinha muito mais coisas para ministrar, mas eu cheguei, mas eu ia até a metade da ministração, um pouco corri para terminar. Mas eu creio que o Senhor falou com o seu coração, como Ele falou comigo. Amém? Irmãos, põe as mãos sobre os seus olhos. Senhor, nós oramos nessa noite, Pai. Eu peço, Senhor, que você abra os olhos do moço. Eu peço, Senhor, que nessa noite, Senhor, se toque sobre os olhos dos moços que estão aqui. Para que eles possam ver além do natural, Senhor. Que eles não venham mais enxergar somente aquilo que os olhos alcançam. Mas sim que eles possam ver o sobrenatural, Pai, sobre a vida deles. Que eles possam ter a visão de Elias. Aquele, Senhor, que via como águia. Aquele que via longe. Aquele que não via dificuldade, mas ele via a solução do problema. Senhor, então nessa noite nós clamamos, nós oramos, Senhor, que o Senhor toque aos olhos daqueles que estão aqui nessa noite, aqueles que clamam mais do que eles estão vendo, Senhor. Senhor, que nessa noite, como Eliseu, Pai, abriu os olhos daquele moço, o Senhor abre os olhos da igreja, para que ela possa manifestar a Tua glória lá fora, quando eles saírem daqui hoje. Quando eles tiverem a dificuldade amanhã, eles venham, Senhor, ter a solução para o problema. Que eles não venham se frustrar, que eles não venham ter medo, mas que eles venham enfrentar, Senhor. Que eles continuem essa caminhada, dando mais um passo, dia após dia. Que eles vençam as suas dificuldades. Que eles vençam, Senhor, no seu dia difícil, Pai. Nós oramos, Pai, por os Teus filhos. Nós sabemos, Pai, que a oração abre o céu. E nesta noite nós clamamos, Senhor, que o céu se abra sobre este lugar. Nós clamamos que essa noite, Pai, o céu toque, Senhor, Teus filhos. Que o Senhor venha sobre eles, o Senhor abra, que o Senhor tome eles, Pai, sobre os Seus braços. Que o Senhor derrame sobre eles, Pai, o Teu amor. Nós sabemos que o Senhor não é um Pai que abandona, o Senhor é um Pai que ama. Aquele Pai, Senhor, que dá um destino. Aquele Pai, Senhor, que dá um lugar para os Teus filhos. Todo aquele que deseja hoje estar sob os braços do Pai, nós entendemos que o Senhor está aqui. Abraça o teu Pai aonde você está. Ele está te ouvindo o teu clamor nessa noite. Ele está ouvindo o seu desespero nessa noite. Irmãos, eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas que aqui estão hoje, Pai, não sairão da mesma forma que chegaram. Mas eu creio, Senhor, que a frustração, o medo, passará em nome de Jesus. É para isso que nós oramos, Pai, que o Senhor venha acalmar a tempestade sobre teus filhos hoje. Acalma a tempestade sobre eles, Pai. Para que eles possam, Senhor, ter a solução dos seus problemas amanhã. Para que eles não venham viver a dificuldade, para que eles venham viver a provação de Cristo, onde está nos provando, para nos levar, Senhor, ao exército celestial de Cristo, Pai. Assim nós oramos e assim nós clamamos. E assim nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Sabemos que as dificuldades continuarão, mas eu creio que através de uma palavra, muitas vezes nós teremos a direção de como resolver as nossas dificuldades. Como exercer nos dias de medo, nos dias de frustração. Buscai ao Senhor de todo o teu coração e Ele te ouvirá. Amém? Deus te abençoe.